O mais cético fica impressionado com o relato de filmes, novelas que mostram o apocalipse, o arrebatamento. Pessoas que estarão em seus afazeres e de repente não estarão mais. Aviões sem seus pilotos, médicos somem em meio a uma cirurgia, familiares sumindo. A igreja por muito tempo sonhou e desejou esse momento. Muitos acontecimentos no Velho Testamento são sombras ou espelhos. Devemos olhar para tais acontecimentos e nos ver e saber como será. Jesus nos garantiu que a sua vinda será como nos dias de Noé. Jesus disse: olha, será como nos dias de Noé. A história de Noé está no livro do começo, está em Gênesis. Então podemos entender que o final já está relatado desde o início. Porque Jesus, ele diz, será como nos dias de Noé. Se você quer saber como será, olhe para a vida de Noé, olhe para os dias de Noé. Arrebatamento será um acontecimento para a igreja e relatada principalmente na vida de Enoque. Nós temos que abrir a nossa Bíblia e começarmos a entender quando Jesus disse, será como nos dias de Noé. E quando vamos buscar os dias de Noé, nós vamos encontrar um homem chamado Enoque. Gênesis capítulo 5, do versículo 21 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Não relata a sua morte, diz que Deus o tomou para si. E algo que nós devemos nos aperceber é que será como nos dias desses patriarcas, será como nos dias desses acontecimentos, será como nos dias de Noé, e será como foi na vida de Enoque. Capítulo 6, versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu corpo era só má continuamente. E viu Deus que a maldade estava sobre a terra, e que todo o pensamento do homem era maldade. Tudo aquilo que o homem pensava era maldade. Então não é os nossos dias apenas que são dias maus. Aqueles dias já havia maldade na humanidade. Não é que hoje os dias são maus. Aqueles dias também já eram dias terríveis. E a palavra do Senhor diz que Enoque, ele andou com Deus. Ele teve uma decisão. Ele andou com Deus. Em Hebreus capítulo 11, que vai relatar sobre ele, que é o Novo Testamento, capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele andou com Deus. A última palavra e a primeira palavra nesse versículo, duas chaves para nós. A primeira é que ele, pela fé. Como nós vamos viver nesses dias e alcançarmos o tão desejado arrebatamento da igreja? Andar pela fé. Ah, mas esses dias são difíceis. Sim, todos os dias do viver do homem foram difíceis.
E Enoque, ele alcança Deus. Ele não anda na frente de Deus, e ele não anda muito atrás de Deus. Ele anda com Deus. E ele alcançou testemunho que agradara a Deus. Então a primeira frase é pela fé, e a última é de haver agradado a Deus. Pela fé agradou a Deus. Deus se agradou de Enoque. A pergunta que nós temos que fazer é: nós temos agradado a Deus? Nós temos trazido Deus para a nossa vida? Deus tem se agradado dos nossos feitos, de como nós temos vivenciado, de como nós temos agido? Deus tem se agradado de tudo aquilo que nós temos caminhado? Enoque é a figura do arrebatamento. Enoque, ele nos mostra como será o arrebatamento. Algo similar vai acontecer em nossos dias. O piloto estará na sua aeronave e de repente será levado. Mas como ele será levado? Será levado porque alcançou testemunho de agradar a Deus e viveu pela fé. Nós hoje estamos vivendo em meio ao mundo de caos. Nós estamos desanimados, estamos desesperançosos, perdemos a fé, não cremos mais na palavra, não aceitamos mais o direcionamento de Deus, tomamos a decisão de não andar mais com Deus. Qual é a nossa decisão? O que nós temos decidido nesses dias? O que nós tomamos por decisão? Como temos caminhado nesses dias? Enoque, ele teve duas decisões na sua vida. Não porque os seus dias eram diferenciados do nosso. Não. Jesus, ele mesmo nos adverte: será como nos dias de Noé, quando a fé de muitos esfriará, quando muitos não ouvirão mais a palavra, quando muitos zombarão da palavra, quando muitos perseguirão, se possível, os que creem. Será como dias como esses que nós estamos vivendo. Então, temos que olhar para esses homens para saber como devemos nos portar nesses dias. Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, diz que ele andou pela fé, caminhou pela fé. Caminhar pela fé é caminhar por aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está sentindo, mas você tem a certeza que Deus está no controle. E a última é de haver agradado a Deus. Então nós temos que ter uma preocupação em agradar a Deus. Porque como será o arrebatamento da igreja? Será no momento que ninguém espera. Será num piscar de olhos. Seremos arrebatados. Seremos transportados para os céus. Quando ninguém espera, quando todo mundo já está achando que, não, isso não vai acontecer mais, não é assim. Enoque foi luz no meio das trevas. Sabe o que a Bíblia nos chama para sermos? O que Jesus nos chama para que nós sejamos nos dias de hoje? Luz no meio do mundo. Enoque era a luz no meio das trevas, um oásis de justiça em meio a uma sociedade injusta. E é isso que nós temos que procurar nesses dias. Enoque não viveu em uma sociedade diferente do que nós vivemos hoje. Quando nós falamos o Velho Testamento é sombra, é porque nós temos que olhar e olhar como espelho, como era, como vai ser, como Deus fez, como Deus vai fazer. Andou com Deus, ele escolheu o plano de Deus, andou em conformidade com Deus, nos mesmos passos, em concordância. A palavra do Senhor diz assim: poderão dois andar juntos se não concordam? Nós poderemos vivenciar Cristo se nós não concordamos com a palavra, se nós não damos crédito à palavra?
Nós poderemos andar com Deus se nós não caminharmos em fé? A primeira atitude é caminhar em fé. Não importa o que está acontecendo, não importa o que se levanta, a nossa fé, ela continua inabalável em Deus, que é o nosso guarda e que é a nossa proteção. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Então Enoque, ele caminhou com fé, e por isso a última frase dada a ele é: agradou a Deus. Amém. Deus se agradou dele. Amém. Nós temos que buscar agradar a Deus, ouvir Deus, andar com Deus, estar com Deus. Então nós temos que, nesses dias difíceis, manter a fé. Se pedir para andar mais uma milha, se te pedir para andar uma milha, ande duas. Vamos caminhar mais um trecho, mas a certeza que Deus está conosco, Ele nos dará a vitória. Ah, mas estão pensando em nos destruir. Quem nos guarda é Deus. Deus nos dará a vitória. Deus colocou em meu coração. Nós sairemos dessa situação muito mais forte do que adentramos. Venceremos, seremos mais do que vencedores. Para isso é necessário andar com Deus. Não andar na frente e não ficar muito para trás. Não esperar que as coisas aconteçam. Vai caminhando com fé. Cada dia. Se levante pela manhã. Ministre ao seu coração. Nós vamos vencer. Vencemos mais um dia. Vamos vencer mais um hoje. E cada dia o Senhor vai nos fortalecendo. Abra a tua Bíblia, Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a certeza. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo, é uma palavra que nós devemos crer. Nós seremos, se não morrermos, se morrermos, seremos ressuscitados, venceremos a morte. Se estivermos vivos, aquilo que é relatado nos filmes, nas novelas, nós vamos ver em nossos dias. Carros andando sozinhos, a igreja sem o pastor, os membros também não, todos arrebatados. As pessoas procurando a igreja, onde estava o pastor, onde estava aquela igreja que aqui funcionava, aquele grupo de louvor que cantava, onde estão aquelas pessoas? Eles estarão procurando, porque eles não saberão o que aconteceu, mas nós estaremos com Cristo. Quando Enoque foi arrebatado, possivelmente fizeram buscas. Onde será que foi parar Enoque? Onde ele foi? Por onde ele anda? Não, mas ele veio aqui ontem. Ontem ele estava aqui comigo. Há 10 minutos ele estava aqui perto de nós. Onde ele está? E a Bíblia nos relata que o Senhor o levou para si. Deus se agradou tanto dele que levou para si. Assim deve ser a igreja. A igreja deve caminhar em fé e agradar ao Senhor. Nós só agradamos ao Senhor
quando temos fé, quando vivemos em fé, quando não olhamos as circunstâncias. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos relata: não andamos por fé e não por vista. Como que nós devemos andar? Por fé. Não olhar aquilo que nós estamos vendo. Ah, mas as coisas que estão acontecendo são terríveis. Sim, mas não são diferentes dos dias de Noé. E se estão muito parecidas com os dias de Noé, saiba que está muito próximo o teu resgate. Saiba que está muito próximo você ser levado para junto do Pai. Viver por fé. Não perca a tua fé agora. Não importa o que está acontecendo. Não olhe para as coisas que estão acontecendo. Olhe para o autor e consumador da fé. A palavra nos ensina a andarmos como o crente Abraão. Quando via as coisas difíceis, ele orava. Quando não tinha condições, ele levantava um altar a Deus. Quando ele reconhecia Deus na sua vida, ele levantava altar de ofertas ao Senhor. Temos que andar como o crente Abraão. Ainda hoje comecei esta mensagem orando por mulheres que querem ser mães e não têm conseguido essa dádiva, mas tenho fé que Deus vai te conceder essa dádiva hoje. Abraão, ele pediu muito a Deus por um filho, ele e sua esposa Sarai. Eles oraram muito a Deus, Sara, e Deus deu a eles um filho. Não só um filho, deu multidões. E hoje, pela fé, nós somos filhos da fé de Abraão. Então devemos andar por fé e não pelo que nós estamos vendo. Não, pastor, o senhor não sabe, o senhor não está entendendo. Vai ter muitas quebras, vai ter muito isso, vai ter fome. Sim, poderá vir tudo isso sobre a terra, mas eu creio em uma palavra. Então vereis a diferença do que crê e do que não crê, do que serve e do que não serve. É nessa palavra que nós temos que nos filiar, é nessa palavra que nós temos que fiar. Eu serei mantido pelo Senhor. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos dá bênção, o Senhor é quem nos proporciona a vitória. Hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de bênção. Até aqui nos ajudou o Senhor. Como devemos caminhar nesses dias? Como devemos perseguir nesses dias a nossa caminhada? É desistindo? Não. João, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Como que nós devemos andar? Andar na luz. É assim que nós devemos andar. Andar na luz da palavra. Andar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Andar com aquilo que Deus tem preparado a cada um de nós. Salmo 119, versículo 105 diz assim: luz para os meus pés é a tua palavra. Como nós vamos andar em luz se a palavra de Deus não for luz para nós? Então nós não podemos perder a fé, perder a confiança. Não podemos perder essa vontade de agradar a Deus.
de permanecermos em Deus, de confiarmos em Deus. Deus, Ele tem nos guardado e nós somos mais do que vencedores. Não é o pecado que nos afasta de Deus, porque todas as vezes que confessarmos, seremos perdoados. Todas as vezes. O pecado não nos afasta de Deus. O que pode nos afastar do amor de Deus? Só a minha falta de fé. Se eu não caminhar na luz, se eu não dar crédito à palavra de Deus, se eu não confessar os meus pecados, se eu não tomar a decisão de caminhar com Deus, se eu caminhar com o mundo, se eu tomar a decisão de caminhar com o mundo, nos dias dos patriarcas Noé, Enoque, multidões decidiram se afastar de Deus. Tomaram decisões de vaidades, de rebeliões, mas a palavra diz que esses dois homens, que são exemplos para nós, eles caminharam com Deus, ouviram a palavra de Deus, obedeceram a palavra de Deus. Então esses acontecimentos, eles nos relatam a volta de Cristo. Muito próximo estamos de sermos arrebatados. Muito próximos estamos da igreja verdadeira, a que tem fé em Deus, a que agrada a Deus, e que nós somos esta igreja. Tome essa decisão, ser esta igreja, não ir como boiada com a multidão, mas tomar uma decisão de caminhar com Deus. E como nós andamos na luz? Luz para os meus pés é a tua palavra. É a tua palavra. Deus prometeu que por água não destruiria mais o mundo. Nós não veremos a destruição do mundo. Nós não estaremos aqui. Se já partimos dessa vida para um descanso, o Senhor vai nos ressuscitar e levar com Ele. Se estivermos vivos, Ele vai nos arrebatar. Se estiver dirigindo, seu carro vai ficar sozinho. Se o piloto estiver no avião, o avião vai ficar sozinho. Se a dona da casa estiver arrumando a sua casa, a casa vai permanecer como está. Se o empresário estiver no seu negócio vai permanecer como está. Nós não vamos levar nada de tudo isso. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Saibamos administrar tudo que Deus tem colocado em nossas mãos, porque nada disso nós levaremos. Não levaremos carro, não levaremos avião, não levaremos fazendas, não levaremos prédios de igreja, mas nós iremos com Cristo. Nós subiremos, encontraremos com Ele nos ares, estaremos com Ele nos ares. 2 Pedro capítulo 3 nos traz o que vai acontecer após a nossa subida, após o arrebatamento. Muitas coisas aconteceram depois que Enoque subiu, muitas coisas continuarão acontecendo aqui nessa terra depois que nós subirmos. Pedro escreve aos amados dizendo assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e dos nossos mandamentos, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Eles voluntariamente ignoram isto,
que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A terra que hoje nós vemos, e nós não estaremos mais nela, quando fomos arrebatados e levados aos céus com o nosso Senhor, é um tesouro para o fogo. Ela será para o fogo, para um fogo eterno. Muitos, nos dias de Pedro, do apóstolo Pedro, já diziam: olha, esse negócio de arrebatamento é historinha. Os nossos pais já falaram sobre isso e nada vai acontecer. Mas a palavra é a luz para os nossos caminhos. É nela que nós nos fiamos. E elas que trazem as profecias que estão se cumprindo em nossos dias. Paulo diz, Pedro, ele diz: eu vos exorto nessa segunda carta, para que o vosso ânimo seja colocado em atividade. É um tempo da igreja se render. É um tempo de saber que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, mas são dias que devemos nos voltar ao nosso Senhor. Se há pecados, lembre-se da cruz do Calvário. Hoje deveremos estar aqui com a igreja, servindo a todos o corpo e o sangue de Cristo em memória, mas pela decisão fomos impedidos de fazer isso. Estamos obedientes à lei dos homens, mas confiantes na lei de Deus. Em nosso coração temos a lembrança da morte de Cristo na cruz do Calvário. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Eu sempre digo que todas as ceias devem ser santas. A ceia é uma mesa. A tua casa hoje e sempre deve ter uma ceia santa. A reunião com os familiares, a reunião com aqueles que você pode se reunir nesse dia, ela tem que ser uma santa ceia e trazer a memória da morte de Cristo, que Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Esta manhã, se há pecado, se há alguma acusação, se o inimigo tem te acusado de algo, peça perdão ao Senhor. Confesse os seus pecados. Peça para que Ele tenha misericórdia. Peça para que Ele te lave nesta manhã e te purifique, para que nós possamos caminhar com Deus em fé e agradar a Deus. Agradar a Deus. Curve a sua cabeça esta manhã que a palavra nos revela aquilo que está prestes a acontecer. A igreja arrebatada. Muitos estão despreparados. Muitos estão como os homens ímpios. Isso nunca vai acontecer. Será num piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Vamos procurar aqueles que serviram a Deus e não estarão mais entre os povos. E quero que nesta manhã você tome essa decisão de caminhar como caminhou o crente Abraão, de caminhar como caminhou Enoque, como procedeu na sua vida Noé, obedecendo a Deus. Nós estamos nesta manhã colocando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo diante de Deus, tomando essa decisão. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me cura nesta manhã. Senhor, me liberta, Senhor, nesta manhã.
Senhor, purifica os meus pensamentos, Pai. Purifica os meus lábios. Senhor, se eu tenho lançado palavras de maldições, Senhor, tira uma brasa deste altar que foi levantado a Ti nesta manhã, Pai, e purifica os meus lábios. Senhor, que a exortação ao meu ânimo, que eu me anime, Senhor, a caminhar. Que eu caminhe por fé, não por vista. Senhor, que eu não caminhe pelo que eu estou vendo, mas eu caminhe por aquilo que é invisível a tantos, mas que é muito visível ao que crê. Senhor, Moisés caminhava como vendo o invisível. Senhor, que a igreja nesses dias, ela possa começar a caminhar como vendo o invisível. Cristo já saindo do seu trono e vindo buscar a sua igreja. Ora vem, Senhor. Não demore não, Pai. Senhor, não nos deixe nos perder nesses dias, Pai. Nos preserve, Senhor. Nos guarde. Nos livre, Senhor, de toda maldade que há neste mundo, Pai. Nos livre, Senhor, dos homens malignos, que maquinam o mal, que articulam a maldade. Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dos teus servos. Senhor, eu oro nesta manhã, Senhor, por aqueles que têm buscado a Tua palavra, aqueles que têm dado crédito à Tua palavra. Senhor, aqueles que têm no seu coração um desejo ardente em Te servir. Senhor, direciona eles agora, Pai. Dá ânimo, anima, Senhor, que essa palavra exorte, Senhor, o nosso ânimo nesta manhã. O Senhor está voltando. O Rei está voltando. Senhor, eu oro, Senhor, por todos aqueles que não podem estar vindo à Tua casa. Mas, Senhor, tem um compromisso com a Tua casa. Tem orado pela igreja. Tem orado pelos irmãos. Senhor, tem ofertado, tem sido dizimistas. Senhor, todos aqueles que entenderam o tempo que estão vivendo. Senhor, guarda, livra, Senhor, de todo mal, conforme a Tua promessa, Pai. Então vereis a diferença do que serve e de que não serve. Senhor, estamos vivendo esses dias, Pai. Faça a diferença no Teu povo. Senhor, é o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome